né? Essa semana nós faremos a correção da atividade complementar. Daremos continuidade ao estudo sobre genética. Na primeira questão, né, nós temos aí a seguinte afirmação, vocês vão completar o que está faltando, né? O núcleo dos gametas e das demais células existe um conjunto de minúsculos fios organizados em estruturas chamadas de DNA. Então, o DNA forma o que nós chamamos os cromossomos, né? O que acontece quando eu tenho a união do óvulo com o espermatozoide? Eu tenho a junção dos 23 cromossomos, né? Contendo o DNA e os genes que vieram da mãe e 23 cromossomos do pai, totalizando 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos, com todas as características que nós herdamos dos nossos pais. Nesse slide, vocês verão o seguinte: sabemos que os cromossomos são formados por uma grande sequência de genes que é responsável por determinar as características de uma dada espécie. Quando ocorre a formação dos gametas, né, os cromossomos são inteiramente transmitidos para essas células junto aos seus genes que os constituem. Aí eu quis mostrar para vocês melhor, né, o cromossomo, contendo aí o DNA, e no DNA estão os nossos genes. Quando a gente tem a formação dos gametas, de acordo com a primeira lei de Mendel, né, ocorre a segregação, a separação desses pares de cromossomos. Então, na letra B, trago a seguinte afirmação: cada cromossomo contém milhares de genes, né? Os genes estão no DNA e os cromossomos contêm o DNA que contém esses genes. Então, cada cromossomo contém milhares de genes. Na letra C, para cada cromossomo existe um outro com a mesma forma, o mesmo tamanho. Esses pares de cromossomos são chamados de cromossomos homólogos, homos iguais, logos que estão no mesmo local. E aí tem a imagem, né, dos genes alelos. O que vocês estão vendo aí? Dois alelos, um homozigoto, são iguais, né, são duas letras maiúsculas para representar esse par de genes, e o outro embaixo aí, vocês estão vendo, é heterozigoto, ou seja, um diferente do outro, né? São dois pares de alelos diferentes nos cromossomos, chamados de cromossomos homólogos. Ó, na letra D, eu trago a seguinte afirmação para você completar: nome dado ao conjunto de cromossomos de uma dada espécie. Então, aí mostra a imagem do cariótipo, né? Quando vai ser estudado o cariótipo de uma pessoa, vai ser o que estudado? As informações genéticas dela. Então, todos os cromossomos de uma espécie, a imagem deles eu chamo de cariótipo. Agora nós estudamos aí, né, que existem formas das células se multiplicarem, que nós chamamos de divisão celular. Nós temos dois tipos, a mitose e a meiose. Nessa eu trouxe para vocês a imagem das fases da meiose. Ela é dividida em duas fases, meiose 1, meiose 2. E todas as duas fases, né, contém a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E aí eu trouxe a imagem para vocês verem. Na meiose 2, a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Nós também comentamos na sala de aula, né, que a meiose é o processo encontrado, né, na formação dos gametas. É o tipo de divisão celular que ocorre para a formação dos gametas. Agora eu trouxe um outro processo de divisão celular, que é a mitose. A mitose é o processo encontrado na maioria das células, né? Das células chamadas somáticas, as que contêm 46 cromossomos. Nela, a multiplicação da célula produzindo outras duas células idênticas à inicial. E ela também é dividida em fases: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Bom, nós conversamos a respeito do DNA. O DNA é uma molécula, né, que está presente nos cromossomos que ficam no núcleo da célula. O DNA é formado basicamente por três substâncias: as bases nitrogenadas, as pentoses, são os açúcares, os carboidratos que eu coloquei para vocês, né, e o fosfato. Então tem aí a fórmula química, né,
dessas 3 composições aí, formando o que a gente chama de DNA, que é uma molécula. Bom, na questão 4, eu peço para vocês completarem o nome das bases que formam o DNA. Então, começa o enunciado o seguinte: existem 5 tipos principais de bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Essas bases vão estar ligadas umas às outras. As 2 primeiras possuem um duplo anel de átomos de carbono e elas derivam de uma substância chamada purina. Por isso, o nome é de bases púricas, tá? As outras 3, citosina, timina e uracila, né, são bases pirimídicas, tá? Então, as bases púricas são as 2 primeiras bases, a adenina e a guanina. E aí eu tenho de novo para vocês, olha, na molécula de DNA existem 4 tipos de nucleotídeos. Dependendo da base nitrogenada que entra em contato na sua formação, pois tanto o açúcar como o fosfato são comuns a todos eles. Então, o modo como os nucleotídeos se unem para formar cada cadeia determina uma polaridade química da molécula de DNA.